Olá, mãe, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa aula, onde você vai aprender o caminho para uma comunicação mais assertiva com o seu adolescente. Dessa forma, você vai ter aí uma adolescente mais colaborativa e mais participativa. Caso você tenha alguma dúvida ali sobre o tema abordado de hoje, deixa a sua pergunta. E eu ajudo mães de adolescentes a terem uma comunicação mais assertiva com seus filhos. Este é o nosso projeto Alvo Materno. Quando eu falo de comunicação mais assertiva, você deve pensar o seguinte: eu não consigo ser ouvida, não é mesmo? Normalmente a gente fala, normalmente é uma dor, na verdade, é uma dor de muitas mães, né? E o que a gente já tem em mente em relação a quando o nosso adolescente não nos ouve, né? Eu não consigo ser ouvida e compreendida. Eu não dou conta de tudo. Eu não sou ajudada. Isso são três fatores muito grande, né? Não é só eu, mãe, ou só você, mãe. São muitas mães que têm esse problema. E eu sou Rosane da Cruz. Ajudo você a fazer o teu adolescente mudar rapidamente o comportamento da bagunça, da sujeira, da desobediência, da falta de comunicação, da falta de confiança. Isso mesmo, em 21 dias. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, né? Mas se eu conseguir, você não é diferente de mim. Você também consegue. Eu sou só mais uma mãe. Isso mesmo. Eu sou só mais uma mãe que, através do amor, da esperança, busquei que os meus filhos dessem certo no futuro. E eu desenvolvi e apliquei um método que deu certo para mim. E este método, ele consiste em 3 pilares. Pilares estes que foram sendo colocados em práticas no dia a dia, como, por exemplo, estruturas mentais, comportamentais e físicas. Como eu era uma empresária que tinha minha vida era muito corrida, muitos afazeres, eu precisei buscar meios de não deixar a educação dos meus filhos em segundo plano. Eu sou um pouco como você. Eu só queria que os meus filhos tivessem um futuro melhor que o meu. Porque eu tive que ralar muito, mas muito mesmo, para conseguir alguma coisa que viesse de forma honesta na minha vida. De onde eu vim, não me faltava amor, comida e fé. Minha mãe era uma mulher muito religiosa e modesta. Mas a minha casa era cheia de gente e as coisas eram difíceis e escassas. Eu fui a 10ª filha de uma família grande e simples. Eu me lembro por vezes que eu não recebia muita atenção. Porque por mais que a minha mãe se esforçasse, ela não dava conta. Não dava conta de dar atenção a tantos filhos. E a bagunça era grande. Meu pai trabalhava muito, muito mesmo, para nos manter. Então eu tive que me virar muito nova e aprender com a vida. Depois que eu me casei, eu tive 3 filhos. Eu queria que as coisas fossem diferentes para mim. E eu tinha um desejo que a minha casa fosse uma família, que a minha casa, a minha família fosse mais organizada. Eu queria dar atenção aos meus filhos, mas como os ciclos geracionais de coisas ruins se repetem, então eu percebi que estava acontecendo na minha família, na minha vida, o que já tinha acontecido na minha infância. Eu percebi. Eu sentia essa dificuldade. Trabalhava demais. Eu não tinha tempo suficiente para cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido. Eu chegava cansada, eu chegava estressada do trabalho. E aí eu tinha toda uma casa imensa para organizar e limpar. Depois dar o jantar para os meus 3 filhos, no outro dia cedinho, levar os filhos para a escola. A casa nunca ficava arrumada. Vocês, mãe, sabem como é que é isso. Vocês sabem como é que é isso. A casa nunca estava arrumada. Quando eu arrumava de um lado, do outro lado já estava todo bagunçado e sujo.
maior cansaço e tristeza e frustração para uma mulher e o meu precioso tempo que eu queria dar aos meus filhos, eu gastava trabalhando fora excessivamente. Não que não fosse necessário trabalhar, né? Nós sabemos que nesse mundo moderno que a gente vive, a gente precisa trabalhar. Mas dosar as coisas, saber dividir o tempo. E com isso, o tempo foi passando, minhas crianças foram crescendo e se tornando adolescente. E com a chegada da adolescência, vieram juntas as consequências daquela vida corrida e estressante. Na verdade, uma vida desorganizada que eu levava, né? Levava aquela vida desorganizada. Lembram que eu falei sobre ciclos ruins se repetem? Isso acontece sem a gente perceber, totalmente sem a gente perceber. E aí eu comecei a sentir na pele toda a dor, frustração de uma mãe que lutou tanto até ali. E eu já cansada, ali começavam os sintomas da falta de cuidados. Isso mesmo. E com isso, consequentemente, o sofrimento de ambas as partes, né? Ambas as partes, de mãe e filhos, e esposo e família. Nessa etapa da minha vida, eu tinha um filho com 17, eu tinha uma filha com 14 e outra filha com 9. Ou seja, 2 adolescentes e uma pré-adolescente. Vocês imaginam como foi isso? Para uma mãe que tem uma vida corrida e trabalha fora. Não era nada fácil. Mas o pior de tudo, naquele momento, foi por falta de atenção, de eu me envolver com tudo, menos com saber lidar com os meus adolescentes. Porque eu, muitas vezes, terceirizava os cuidados, né, que uma mãe tem que fazer. E aconteceu uma situação nas nossas vidas, eu digo nas nossas, na minha, do meu esposo, dos meus 3 filhos. Aconteceu uma situação que nós jamais esperávamos, jamais imaginávamos acontecer. Por quê? Porque a gente acha que vai acontecer na casa do vizinho, mas não na nossa. Mas aconteceu com a minha princesa, com a minha adolescente, uma menina linda de 14 para 15 anos. Ela não estava preparada para passar por aquela situação. Eu e meu marido muito menos. Nossas vidas, a minha cabeça virou do avesso. A minha filha sofreu demais. Eu sofri. Mas você ver a sua filha sofrer uma situação que você é culpada, sim, e pensar que você poderia ter evitado aquela situação, mas você foi uma mãe ausente. Isso me custou muitas lágrimas. Toda vez que eu falo nisso, eu me emociono. Eu já me perdoei. Desculpa pela minha emoção. Eu fui uma mãe ausente. Isso me custou muitas lágrimas e muitas noites de sono perdido. A minha Micaela, linda, educada, sensível, totalmente despreparada para a vida. Aí vocês imaginam uma menina de 14 para 15 anos, despreparada para a vida. Imaginem, para parir um filho. Sim, isso mesmo. A minha filha engravidou de 14 para 15 anos, a minha Micaela. Era ali naquele momento vítima. Vítima de quem? Vítima de uma mãe que não a preparou. E de um homem adulto, casado, que se aproveitou da falta de maturidade e experiência de uma menina de 14 anos. E eu me deparei com a minha filha grávida aos 14 anos. Eu fui julgada por mim mesma por muitos anos. E eu fui julgada pela sociedade, pelas pessoas que não falam na sua cara, mas ficam falando ao seu redor. Eu fui julgada pela minha família, porque eu venho de uma família muito tradicional. Foi isso que aconteceu. Eu, Rosane, me deparei com uma filha adolescente
grávida dentro de casa. Foi nesse momento que eu percebi que eu precisava mudar. Eu, Rosane, precisava mudar. E agora? Fazer o que para mudar a minha realidade? Nessa fase, a graça de Deus me alcançou. Apesar da vida corrida que eu tinha, que não era fácil, aquela vida corrida que eu tinha, eu tive a grande ideia de utilizar as ferramentas que eu já usava na minha empresa. E eu encontrei uma maneira de mudar através de uma ferramenta. Isso mesmo. Ferramenta essa que tem uma estrutura, né? Tinha uma estrutura, mas tem uma estrutura maravilhosa. Que era estruturas como métodos comportamentais, métodos físicos e mentais. E eu otimizei. E eu adaptei. E criei o meu método. Eu batizei o meu método de LMA. Lucas, Micaela e Alba, que são a minha prole, os meus 3 filhos. E adaptei a minha realidade dentro de casa, óbvio, né? Uma coisa é a empresa, outra coisa é a família, mas dá para adaptar. E eu adaptei isso dentro de casa. E graças a isso, as coisas foram se encaixando e dando certo. Eu ajudei a minha filha. Amei a minha filha com muito mais força. Agora tínhamos um ser que iria chegar nas nossas vidas. Eu me vesti de mãe heroína. Deixei as coisas supérfluas de lado. Me concentrei na minha família. E cá estamos. Superamos juntos. Eu, meu esposo, o meu Lucas, a minha Mica e a minha Alba. Somos mais fortes, unidos e nos amamos e nos ajudamos. Você deve estar se perguntando, por que eu estou dividindo isso com você? A razão de eu estar dividindo isso com você é porque só uma mãe sabe o que a outra passa e sente. Só uma mãe sabe. Se você não é mãe, você não sabe o que uma mãe passa, o que uma mãe sente no coração. E o fato de que para mim deu certo, não tem por que eu ficar guardando uma metodologia que transformou as nossas vidas. Meus filhos hoje, eles estão casados, eles estão lutando por seus objetivos pessoais. E eu me sinto muito grata a Deus e a mim. A mim também, porque por eu ter conseguido, entende? E a palavra de Deus diz em São Marcos, capítulo 4, versículo 14, que o semeador, ele semeia a palavra. Por isso não faz mais sentido eu deixar de cumprir o meu propósito. Eu já protelei demais para cumprir o meu propósito. O meu propósito que é o quê? Ajudar mães de adolescentes a serem mulheres mais assertivas na comunicação com os seus filhos através deste método. Mães muitas vezes desesperadas por terem filhos, por conseguirem ter filhos mais obedientes e um lar mais organizado. Bem, após você saber um pouco da minha história, um pouquinho da minha história, da minha experiência, sobre a minha experiência, eu vou te instruir, tá? Eu vou te instruir numa curta aula de 3 situações muito comuns na nossa cultura brasileira. Nós fazemos sem perceber e fazemos de forma errada. Se você quiser anotar, anota, fique à vontade para anotar. Eu vou te dar os erros, né? Eu quero que você anote os erros, as consequências e, óbvio, né, as soluções, a solução para tudo isso. Assim, você já vai aplicando aí esse trechinho de aula, tá bom? Um grande erro que milhares de mães cometem é que, pelo fato de não serem ouvidas, muitas desistem do diálogo e suportam tudo. Esse é um erro terrível que as mães cometem. Outro grande erro das mães é abraçar muitos afazeres. Casa,
louça, roupa, trabalho fora, levar os filhos para a escola, para o médico e por aí vai. Outra situação muito errada é achar que outra pessoa vai fazer o seu papel. Escola não educa, vó não educa, empregada não educa. Não sei também se esse é o seu caso, porém eu vejo que centenas e milhares de mães cometem esse erro inconsequentemente, achando que estão acertando. Eu cometi esse erro. Agora eu vou te falar das consequências da ausência. A ausência do diálogo de uma mãe é ruim. Desestrutura todo o núcleo familiar, minando a comunicação assertiva e trazendo uma falta de conexão familiar intensa. E o sentimento de frustração dessa mãe é imenso, por falta da comunicação, entende? Agora eu vou te falar da consequência de abraçar muitos afazeres. Abraçar muitos afazeres é ruim demais. É ruim porque faz você se sentir insatisfeita no final do dia, no fim do dia. A sensação não é de gratidão por você ter conseguido fazer alguma coisa, mas a sensação é de que nunca dá conta de fazer tudo. E isso, com o tempo, vai minando sua felicidade. Você vai ficando sempre insatisfeita por não ter conseguido fazer tudo no final do dia. E agora eu vou te falar das consequências de terceirizar o seu papel. Terceirizar o seu papel é ruim, sim, porque quem conhece o filho de verdade é a mãe, porque você sabe o ponto fraco que precisa ser monitorado e dialogado. Exemplo, falar sobre opção e prevenção da sexualidade tem que partir de casa. Falar sobre religião, sobre a sua religião, sobre as suas crenças, também tem que ser falado em casa. Falar sobre os seus valores, sobre as suas verdades, tem que ser falado em casa. Então você deve estar se questionando neste momento, né? O que fazer? Eu vou te falar como você deve agir diante desses 3 erros que nós mães cometemos. Acontece, não é mesmo? Essa aula de como resolver a dor de não ser ouvida, eu ensino com o método LMA. Eu não consigo detalhar aqui nesse curto espaço de tempo, porém eu vou te dar 3 dicas para você já ir colocando em prática. Bora lá então? Anota aí. Ao falar, mantenha-se calma e arrume a postura. Não é assim. Não. Arrume a postura ao falar. Fique ereta. Fale com autoridade. Com autoridade, mas com respeito, entendeu? É a sua postura. Arrume sua postura. Deixe-o falar. Deixe o seu adolescente falar. Deixe-o falar. Não o interrompa com argumentos. Espere a sua vez de falar. Demonstre interesse pela conversa. Demonstre interesse pela conversa. Tá bom? Essa é uma das dicas. Sobre abraçar muitos afazeres, eu também quero te dar uma dica valiosa sobre isso. Existe toda uma técnica para isso, mas você já pode ir colocando em prática. Sobre abraçar muitos afazeres, é o seguinte: você vai listar todos os seus afazeres. Tá? Que são muitos, né? A gente que é mãe sabe disso. Né? Você vai listar os seus afazeres diários, semanais, mensais. Vai escolher uma data, local e hora, vai marcar uma reunião e vai avisar que você tem um assunto muito importante para expor a todos. Eles ficam um pouquinho assustados, mas funciona. Mas você não vai dizer a eles, em momento algum, nada antes desse dia, de maneira alguma e nem do que se trata, tá bom? De uma forma civilizada e calma, você vai fornecer uma listinha para cada um. E aí, com essa listinha imensa dos afazeres, cada um vai escolher uma função para te ajudar. Você retira a sobrecarga dos seus ombros de uma maneira maravilhosa. Acredite, dá certo. Sobre cumprir o seu papel de mãe, eu só consigo te entregar dentro da minha aula com o método, né? Com o método LMA. Porque envolvem fatores mentais e comportamentais. Mas, lembra que eu falei que eu ia te dar as dicas, né? Então,
tenho que falar para você que vou te dar 2 dicas sobre isso. Anota aí. Separa um tempo só para você e o seu filho. Busque ajuda. Leia livros e procure mentoria. Porque sozinha é muito difícil. Muito difícil. Procure ajuda, procure mentoria, leia livros e sua mente vai ampliar. Mãe, até agora, esse é o máximo que eu consigo te dar de conteúdo em uma aula, né? Em uma aula curta. E se você quer dar um passo além, um passo nessa jornada, ter uma comunicação mais assertiva com o teu adolescente, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu criei um método que mudou a minha vida e a vida da minha família. Método que eu batizei como método LMA. Eu quero que você preste atenção. Este método, ele consiste em 3 pilares, tá? Eles são métodos estruturais. Método é uma estrutura mental, comportamental e física. Tá? A estrutura mental, ela te ajuda a conseguir ter mais equilíbrio nas situações mais adversas possíveis. Isso aí vai te ajudar de uma maneira que você mesma vai ficar impressionada como essa estrutura te ajuda nas situações mais adversas. Dessa forma, você vai conseguir tomar decisões mais assertivas no momento que você tem que tomar essa decisão. Já a estrutura comportamental te ajuda a ser mais cuidadosa. Às vezes a gente não percebe e isso vai te ajudar a ficar mais com a sua percepção mais aguçada. A estrutura comportamental, ela te ajuda a ser mais cuidadosa. Você vai ficar mais com o ouvido mais aguçado no momento de tomar as decisões. Bem isso mesmo, é maravilhoso. E a estrutura física e didática te ajuda a transmitir e ter conhecimento. Amplia a maneira dos adolescentes agirem e pensarem. Eu tenho a certeza que funciona porque eu apliquei nos meus filhos e transformou a vida deles e não só a deles, né? Mas a minha também. Porque não só transformam os adolescentes, mas com certeza nós mães também aprendemos a lidar com as mais diversas situações. Situações essas mentais, comportamentais e físicas que partem do princípio da comunicação assertiva. É maravilhoso. Dentro do meu método, você vai ter acesso às seguintes informações. Isso é bom que fique claro, para você não ficar com nenhuma dúvida de o que são, quantos módulos, tudo certinho, para você ficar por dentro, né? O curso consiste em 5 módulos, de forma simples e com aulas dinâmicas e rápidas, para não ser aquela coisa cansativa. Essas aulas são de 10 a 15 minutinhos cada aula. E ao final de cada aula, você poderá colocar em prática, já ali no seu dia a dia, você já vai colocando em prática e você vai percebendo já a mudança e a evolução, tanto sua quanto a do seu adolescente. No módulo 1, nós vamos te mostrar toda a estrutura do curso, tá? E no módulo 2, eu vou te ensinar sobre a primeira adolescência. No módulo 3, eu vou te ensinar sobre a segunda adolescência. Porque é interessante, né? Você saber desde o comecinho ali. No módulo 4, nós vamos recapitular todo o aprendizado, para ficar aprendido mesmo, tá bom? E no módulo 5, a conclusão e a certificação. Outra coisa muito legal, muito interessante também, é que nós teremos uma comunidade de interação entre as mães. Isso é muito legal mesmo. As mães vão interagir entre elas. E agora vem a melhor parte de tudo isso. Para as mães que adquirirem e concluírem o curso, elas receberão de bônus um curso técnico para o seu adolescente, para que ele aprenda a se inserir no mercado de trabalho, onde ele irá aprender os primeiros passos de como funciona o mundo corporativo, né? E como funciona a questão da responsabilidade, da interação com pessoas, comunicação em grupo, né? Então, ele precisa dessa interação ali para ele já ir amadurecendo e virando o quê? Adulto, um adulto responsável. Então, mãezinha, tem um bônus aí para você, tá bom? E tem mais. Para as pessoas, as mães, os pais
que adquirirem o curso até às 23h59 receberão uma mentoria em grupo nas próximas 2 semanas, uma vez por semana, comigo, tá bom? Vai ser muito legal. Vocês vão receber essa mentoria e eu vou poder passar para você todo o conhecimento que eu tenho hoje através dessas mentorias. Mas lembrando, é até às 23h59, tá bom? Senão você perde essa mentoria em grupo. Mãe, preste atenção no que eu vou te falar agora. Mãe, pai, né? Eu tive que fazer muitas mentorias, né? Mentorias, cursos, terapias. Eu investi na minha vida. Eu investi no meu conhecimento. Eu investi próximo de 50 mil reais em aprendizagem. Eu poderia facilmente cobrar aí pelo curso 5 mil reais. Porém, eu estou aqui com o intuito de ajudar verdadeiramente as mães de adolescentes, os pais de adolescentes, porque eu também tenho pais solteiros aqui. E já que estamos iniciando um ano novo, você deve aproveitar um novo recomeço para este ano de 2025. Como eu sei o que você está passando, como é complexo lidar com essa fase, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar o maior número de mães possível. Então eu resolvi que para quem entrar nessa primeira turma agora de 2025, terá um valor bem diferenciado para que nós todas possamos ter acesso, para que você possa ter acesso a esse benefício tão grande mesmo. Porque independente de classe social, mãe é mãe em qualquer lugar do mundo e sozinha as coisas não acontecem. Esse curso custa R$ 497 à vista, ou então R$ 10,58 no cartão de crédito. Esse 58 representa menos de R$ 2,00 por dia, que não paga nem um cafezinho. Vamos parar para pensar juntas? Só o bônus que você vai receber para o seu filho fazer esse curso técnico, para ele ficar, para ele ir se adiantando na vida já, só esse curso que o seu filho vai receber se você concluir o seu curso, ele já vale mais de R$ 1.000. Imagina isso. Você tem a chance de mudar a sua vida e a do seu adolescente com menos de R$ 2,00 por dia. Pensa bem nisso. Aproveita essa oportunidade. Pois somente dessa vez, nesse valor aí, né? Porque da próxima vez, a gente vai aumentar esse valor. Mãe e pai, aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade. Pois somente dessa vez, o curso será nesse valor. Para os próximos eventos, o curso será no mínimo o dobro do valor. Não deixe passar a oportunidade de ter uma mentoria comigo. Adquirindo o curso, ainda hoje, você vai ter uma mentoria maravilhosa que nós vamos utilizar para tirar muitas dúvidas. E o melhor de tudo mesmo, nisso aqui, é que você não tem riscos. Porque você terá garantia, preste atenção, você terá garantia de 30 dias incondicional. Porque eu sei que dá certo. Porque eu apliquei, eu sei que dá certo. Então você terá garantias de 30 dias incondicional. E passados esses 30 dias, você ainda assim terá garantia condicional de 60 dias. Caso você aplique o método na íntegra e não obtenha resultados, você poderá pedir reembolso. Por quê? Porque eu sei que o método funciona. Mãe, vai na descrição dessa aula. Vai lá na descrição dessa aula. Tem um link para você adquirir o curso agora. Ou vai lá nos comentários, que também tem um link lá nos comentários. Garanta a sua vaga. Agora, mãezinha, agora. Por quê? Porque atingindo um determinado número de mães inscritas, as vagas para o bônus podem se esgotar. O bônus é muito legal, muito interessante para o seu filho. Então, eu preciso que você faça isso. Vai lá e se inscreva antes de terminar esses bônus. E também por quê? Porque eu quero oferecer a você, mãe, pai, solteirão que tá aí, atenção personalizada, tá bom? De maneira eficiente, né? De maneira eficiente para encurtar o caminho da transformação da tua vida e a vida do teu filho. Não deixe para depois o futuro do teu filho. O futuro do teu filho é agora. Te vejo na nossa aula. Um beijo no seu coração.